Nas planícies da Colômbia e principalmente da Venezuela, existe uma lenda de um espectro amaldiçoado que depois de matar seu pai vagueia por lá desde os tempos antigos. Seu assobio terrível é sinônimo de morte e infortúnio, por isso o chamam de El Silbón ou o assobiador. Sua aparência não foi especificamente descrita, devido ao fato de que ele invariavelmente mata todas as suas infelizes vítimas, portanto, ninguém foi capaz de dar uma boa imagem. Mas geralmente acredita-se que ele é um homem alto e emaciado, de estatura gigantesca, vestida com roupas esfarrapadas de fazendeiro. Ele gosta principalmente de espreitar nos pântanos locais e torturar aqueles que passam a loucura com seu assobio misterioso. Quando você ouvir esse assobio por perto, é porque ele está longe. Mas quando você ouvir o assobio longe, é porque ele está bem perto. Até hoje, continua acontecendo nas planícies venezuelanas. Dizem que dos bêbados ele suga o umbigo para beber o conhaque que ingeriram quando estão sozinhos pela planície, e que dos mulherengos ele remove os ossos e os coloca na bolsa onde guarda os restos mortais do seu pai. Conheça a história por trás desse mito que trouxe fronteiras e inspirou obras literárias e artísticas. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Muitos são os habitantes das planícies que dizem já o terem visto, especialmente no verão, época em que a savana venezuelana queima sob os rigores da seca, e o El Silbón senta-se nos troncos das árvores e coleta poeiras das mãos. Mas é principalmente nos tempos chuvosos que o espectro vagueia com fome de morte e ansioso para punir bêbados e mulherengos, e ocasionalmente alguma vítima inocente. Algumas versões dizem que ele é como um gigante de cerca de 6 metros, que anda se movendo entre as copas das árvores, enquanto emite seu assobio arrepiante e faz os ossos secos de seu infeliz pai rangerem de dentro de sua velha e esfarrapada bolsa, ou, segundo outros, de suas múltiplas vítimas. Outras versões dizem que, especialmente para os bêbados, ele é apresentado como a sombra de um homem alto e magro com um chapéu. Há uma crença de que seus assobios se seguem em ciclos de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e que eles são ouvidos de perto quando não há perigo, e de longe quando o perigo está muito próximo, porque quanto mais longe eles soam, mais perto o El Silbón está. Alguns pensam que ouvir o assobio dele é um prenúncio da própria morte, que pode ser ouvido em qualquer lugar e a qualquer hora, e que, se você ouvir longe, não terá outra salvação senão o latido de um cachorro, ou para outros mais otimistas também o age, uma fruta vermelha muito apimentada que é usada como condimento. Dizem que em certas noites El Silbón pode aparecer perto de uma casa, deixando a bolsa no chão e contando os ossos um a um. Se uma ou mais pessoas o ouvirem, nada acontecerá. Se ninguém ouvir, ao amanhecer, um membro da família nunca mais acordará. Acredita-se que ele é a alma errante de um mulherengo festeiro que morreu em solidão. As pessoas afirmam que ele procura a companhia de alguém que naquela hora da noite ousa cavalgar pelas planícies. Mas essa versão gentil é uma exceção, porque também na Colômbia, outros dizem que o assobiador persegue mulheres grávidas, que seu apito penetra nos ouvidos e infunde frio, e que se alguém o ouve em tom agudo, ele prevê a morte de uma mulher, enquanto que, se parecer grave, prediz o de um homem. De qualquer forma, essa mulher ou homem geralmente é alguém que você conhece e que ouviu o assobio. A lenda de El Silbón nasceu em meados do século XIX. Na primeira versão, conta que um certo jovem descobriu que algo estranho estava acontecendo entre sua esposa e seu pai. Alguns dizem que o pai espancou, mas geralmente se diz que ele estuprou e que quando seu filho o encontrou cometendo o crime, ele apenas se justificou dizendo: "Eu fiz isso porque ela é uma mulher fácil". Então a raiva do jovem foi desencadeada e os dois começaram um combate corpo a corpo. O jovem o atingiu no meio da luta com um pedaço de madeira e sufocou seu pai, segurando-o ferozmente até que ele parou de respirar.
O avô, que ouvira a briga inteira, pois estava por perto, correu para ver o que estava acontecendo e encontrou seu filho morto. Chocado, ele jurou que puniria o jovem que, sendo de sua própria carne e sangue, ousou matar aquele que lhe deu a vida. Assim, pouco tempo depois, ele se certificou que o assassino estivesse preso, dando-lhe uma chuva de chicotadas. Após isso, ele esfregou pimenta em suas feridas e jogou o cachorro Tureco para persegui-lo. Segundo a lenda, o espírito do cão o assombrará até o fim dos tempos. Na segunda versão, Elcio Bon era um jovem caprichoso e mimado. Todos faziam de tudo para agradá-lo. Um dia ele quis comer assado de veado, feito com o fígado, coração e pulmão do animal. E seu pai imediatamente foi caçar um cervo. Mas eis que o pai teve um péssimo dia de caça e depois de voltar de mãos vazias, deu de encontro com a raiva do filho, que saiu do controle, matou o pai e retirou as melhores partes do corpo para poder assar. Depois disso, entregou as partes à mãe, que nada sabia do assassinato. A última parte não amolecia de jeito nenhum como de costume. Assim ela suspeitou do filho e contou para o avô dele. Depois de descobrir o crime, o jovem foi amaldiçoado por seu avô e pela sua mãe, que o amarraram, chicotearam as costas, esfregaram pimentas nas feridas, expulsaram-no violentamente da casa e lançaram o cachorro Tureco para persegui-lo. Na terceira versão, dizem que Elcio Bon também era um garoto mimado, um jovem que cresceu com excessos de liberdade e que na adolescência saiu de casa simplesmente porque queria ver o mundo e fazer o que quisesse. Fora de casa, Elcio Bon levou uma vida libertina em festas, excesso de álcool e sexo desenfreado e promíscuo estavam na ordem do dia. Como ele era violento, eles dizem que ele matou várias pessoas e que por isso esteve muitas vezes na prisão. Mas finalmente, Elcio Bon se cansou de todos os golpes e maus tratos que os excessos de sua vida briquenta e libertina lhe causaram. Pelo qual, um dia ele retornou ao rancho de seus pais e lá, apesar de todos os seus feitos atrozes, foi recebido com alegria e carinho. Depois de alguns dias, ele convidou seu pai para caçar e quando estavam um pouco mais do fundo da floresta, depois que o menino havia guiado o pai por um longo tempo, encontraram uma árvore fina e torta que bloqueava seu caminho. O seguinte diálogo surgiu entre pai e filho. Pai, por que você não ajeita essa árvore? Está atravessando a estrada. Por que você não a endireita? Ó, filho, ela não pode mais ser endireitada. Tinha que ser feito quando ainda estava macia, quando era pequena. Já está muito formada e crescida. Não é mais possível. Se você sabia que as coisas tortas se endireitam quando são pequenas, por que não me endireitou quando pôde, quando estava na hora? Você me deixou ficar mal, torto e mimado. Você não sabe o quanto eu sofri por isso. Eu tive que matar muitas pessoas e sofrer muitos golpes para estar vivo agora. Quando chegou a hora, o filho confessou ao pai que pretendia matá-lo, que tinha de se vingar de tudo o que sofrera por causa dele. Então, sem lhe dar tempo para fugir, ele o agarrou pelo pescoço, o esfaqueou e tirou as partes, o fígado, o coração e o pulmão, com as quais o assado é feito. Depois deixou o corpo deitado e foi para casa com as partes de seu pai para que a mãe fizesse um assado. No entanto, a mãe percebeu o crime. Enraiveceu-se e o amaldiçoou, e junto com o irmão e o avô amarraram-no, arrancaram a pele das costas, esfregaram pimenta, o exilaram para sempre de casa e mandaram o cão Tureco para persegui-lo, amaldiçoando de que ele estaria vagando e não teria descanso porque ouvira o cachorro latindo toda vez que ele parasse para descansar. O mito do Silbão inspirou uma ampla de gama e expressões artísticas, influenciando a produção literária, cinematográfica, musical e visual. Estas adaptações plasmam a vigência do mito na criatividade da sociedade contemporânea. Independente da versão, o fato é que Elcio Bon vagueia pelo campo em busca de novas vítimas e pode ser identificado por seu apito característico. E lembre-se, se ouvir o assobio perto, ele está longe. Mas se ouvir a uma certa distância, então Elcio Bon provavelmente está prestes a atacar.